TV Folha de hoje vai falar sobre previdência. Nosso convidado é o professor da USP, José Roberto Savoia. Estamos também com a Daniele Brant, minha colega aqui da Folha. E o assunto não poderia ser mais urgente na semana em que o Congresso vai começar a discutir uma possível idade mínima. Professor, queria que o senhor falasse qual a importância da discussão da idade mínima no país. Ela vem no momento certo, nós precisamos implantar uma idade mínima no Brasil. O Brasil ainda é um dos poucos países que não adota uma idade mínima. E já nos países nos quais nós vemos uma previdência mais desenvolvida, existe a idade mínima há pelo menos 20 anos. Então, é o momento e nós não podemos adiar. Mas só a idade mínima resolve, por exemplo, assim, como é que essa discussão também de ter uma transição, né, para quem está nativo, enfim? A idade mínima ela é emblemática, porque hoje no Brasil nós acabamos tendo idades mínimas diferentes de acordo com os diversos regimes de previdência, do servidor público, do servidor, do trabalhador da iniciativa privada, no LOAS, na rural e assim por diante. Se nós uniformizássemos essa idade, nós passaríamos já a ter grandes ganhos. Hoje o brasileiro se aposenta, em média, numa idade bastante jovem, aos 57 anos e meio, sendo que no INSS essa situação é ainda mais grave. Nós temos idades médias de aposentadorias de 53 anos para as mulheres e de 55 anos para os homens. Então, na verdade, nós faríamos com que todo brasileiro partisse para uma mesma ideia de se aposentar ou aos 65 ou aos 63. Esses pontos podem ser discutidos. O que seria uma idade mínima aceitável? Porque tem países que já têm idade mínima há muitos anos, como o senhor falou. Acho que vale até puxar a tela, né? Vamos puxar a tela. Vamos sim. Tem a Argentina, a gente estava conversando agora há pouco, Isso. Que já tem a idade de 65 para mulheres e para... Não, desculpa, é 60 para mulheres, 65 para homens. E eles mesmos vão ter que fazer uma reforma da Previdência em algum momento. Sem dúvida. Eles vão ter que puxar aqueles 60 anos de idade da mulher para igualar os 65, chegar em uma situação mais compatível. Veja que no México, nós estamos falando de 65 para ambos os gêneros. A mesma coisa de Portugal. E nos países onde você já tem uma longevidade maior, como os Estados Unidos, nós já caminhamos para 67. Então, o padrão de um país desenvolvido hoje, com alta longevidade, é 67 anos. Os países emergentes, os 65 anos. Então, essa medida ela é internacionalmente discutida e aceita. E qual seria o impacto que a idade mínima, por exemplo, de 65 anos para homens, provavelmente 62, 63, teria nas contas públicas? O senhor estava falando agora há pouco que a gente poderia entrar numa situação, não vou dizer de equilíbrio ainda, mas uma situação mais parecida com dessas economias maduras, é isso? É verdade. Você veja que nós gastamos com previdência quase 12% do PIB no Brasil, para uma quantidade de idosos um pouco menor do que nesses países. Então, se nós ajustássemos para aquilo que seria o observável nos países da mesma condição que o Brasil, nós deveríamos estar gastando alguma coisa como 8% do PIB. Então, existe uma despesa adicional no Brasil que eu espero que, com essas medidas, a gente venha a se ajustar ao longo dos próximos anos e em 25 anos a gente volte ao que seria um patamar idêntico a de países da mesma condição que o nosso. E eu ia perguntar rapidinho, professor, a gente está com uma situação que tem estimativas que só o INSS vai fechar o ano com um rombo de 125 bilhões, né? Como que a gente chegou até aqui? Até para o pessoal que está vendo a gente entender, assim, por que é tão grande, enfim, como é que dá esse descasamento e se continuar assim, qual é a perspectiva para o futuro? Veja, Daniele, o INSS, ele congrega
diversos tipos de aposentadoria. Então, as aposentadorias urbanas, elas estão em equilíbrio, né? Os trabalhadores urbanos contribuem de uma maneira com que o sistema fique zerado, né? Financiável. Mas quando nós incluímos aí as aposentadorias rurais, esse déficit aumenta, porque na verdade as aposentadorias rurais, elas muitas vezes não têm contrapartida de contribuição. Como as aposentadorias rurais devem diminuir ao longo do tempo, a população rural hoje é de cerca de 9% da nossa população, pode-se pensar que no futuro a aposentadoria rural se transforme num benefício e não numa aposentadoria, o que mudaria um pouco a sua característica. Programa de transferência de renda, basicamente. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que essas mudanças fazem com que Mas isso é uma mudança, não é da demografia, mas é praticamente geográfica. Sem dúvida. Agora, e no setor público? No setor público, esse déficit tem sido crescente e não há reversão dele nos próximos anos por conta de dois fatores. Existe um aumento muito grande de valores dos salários e, consequentemente, de aposentadorias e pensões no setor público, que acompanharam o ritmo do governo federal. O governo federal foi extremamente... e não tinha o teto. Exatamente, foi extremamente generoso nesses aumentos. E isso fez com que esse déficit aumentasse. Ele deve crescer porque os municípios que até então vinham se mantendo em equilíbrio, em poucos anos eles vão se tornar deficitários. E os estados também já se encontram deficitários. Nós temos cerca de 13 estados que já superaram... Que tem mais inativos do que ativos. E superaram o limite da lei de responsabilidade fiscal. Então esse é um ponto muito preocupante. 13? 13. Nós estamos falando de déficits de 18 bilhões em São Paulo, 12 bilhões no Rio de Janeiro. Agora, professor, resgatando, né, como a Daniele pediu, nós já passamos por duas reformas da Previdência. O que elas trouxeram e existe uma métrica internacional que fala que cada país vai precisar a cada 7 anos, no mínimo, de uma reforma, porque não tem como se bancar. Até onde, o que a gente já aprovou, que não tinha antes? Tony, essa tua pergunta é muito boa, porque quando nós temos um aumento da longevidade em todos os países e uma diminuição da taxa de natalidade, ou seja, você vai ter menos jovens no mercado de trabalho e mais aposentados, é preciso criar uma estrutura que se ajuste ao longo do tempo. Então, a reforma da Previdência, ela precisaria ser pelo menos a cada 7 anos ou a cada 5 anos, como a gente vê no Japão, e ela deveria fazer parte das regras do país. Então, as duas reformas que foram feitas, Fernando Henrique e Lula, uma mexeu com os trabalhadores da iniciativa privada e outra mexeu com os trabalhadores do setor público. As duas foram importantes, trouxeram ajustes. O fator previdenciário tão combatido, pelo menos produziu algumas mudanças no INSS e economias. E a mudança feita no governo Lula acabou com a paridade entre servidores, entre ativos e inativos, e acabou também com a possibilidade de você ter, né, esses benefícios sendo mantidos da mesma forma. Só para lembrar, quando acabou a paridade, acabou com não existia o teto no setor público. Era isso? Era isso.
Agora ele existe, mas só para os entrantes, os novos. Isso foi no governo Lula. Foi quando isso? Foi 2004? 2003. 2003, quer dizer, foi no primeiro ano quando ele tinha só grande popularidade. E foi uma reforma importante. Você veja que ela levou à criação de fundos de previdência complementares para servidores públicos. Servidores em cada estado, município, universidade. E ela criou um outro paradigma, né? Para esses novos servidores, o ente público só vai garantir até o teto do INSS. O que vier a mais do que isso terá que vir através da previdência complementar. De uma previdência complementar, que são esses fundos dos municípios. Tem um nome? Como que chama? Tem a FUNPRESP no governo federal, SPPREV aqui em São Paulo, SPPREVCOM, desculpe, né, aqui em São Paulo e várias outras. Professor, mas só para entender uma coisa, até o pessoal também fala muito da questão da indexação, né? Nos salários mínimos, que isso daí, enfim, estaria inflando esse rombo. Como que funciona isso, assim, até para o pessoal? E o que seria uma solução para isso também? Que isso daí é outra coisa que vai ter que ser atacada em algum momento, né? Olha, nós adotamos isso na década de 90, ainda no governo Fernando Henrique, como uma forma de reduzir a pobreza entre os aposentados. Ao longo de todos esses anos, essa medida já alcançou seu objetivo. A pobreza não está entre os aposentados, mas sim em outros segmentos menos resistentes, né, ou que tenham mais benefícios, como as crianças e os jovens. Então, poderíamos sim fazer uma mudança, voltar a indexação à inflação, né? E pensarmos que, de tempos em tempos, em havendo alguma necessidade de ajuste, fazer isso através de abonos, o que também é uma política bastante saudável, porque ela atua justamente sobre o problema, ela não se torna perene. Mas eu creio que já é o momento, sim, de mudar a indexação. A indexação, tem o aposentado que ganha no mínimo um salário mínimo, ele vai ser reajustado pelo salário mínimo. Agora, quem ganha acima disso, como que é a indexação? A indexação... Inclusive, não é no mesmo prazo, né? É um pouquinho depois. Ela é pelo índice inflacionário. Pelo índice inflacionário. Algumas pessoas reportam que tiveram perdas porque os seus benefícios na origem eram de 4, 5 salários mínimos e hoje foram reduzidos a 2, 2,5. Certo. Esse é um ponto importante. Porque cresceu diferente. O salário mínimo do que o reajuste, a correção pela inflação. Cabe sim ao governo reavaliar essas aposentadorias ou pensões em termos atuariais, fazendo cálculos para ver se de fato ocorreram perdas. E em havendo, fazer uma correção disso. Porém, é muito mais uma percepção equivocada em muitos casos do que uma realidade. Professor, aí voltando, né, para nossa, além da idade mínima, que outros, aonde há possibilidade de cortes, né, ou de redução, aonde mais pode ser apertado no sistema de previdência hoje brasileiro? Olha, na nossa previdência há que se fazer alguns ajustes. Um deles é dentro, inclusive, do governo. Mudanças administrativas que possam melhorar a eficiência do INSS, principalmente na concessão de benefícios por afastamento por doença. Né? Por doença, por acidente, né? Melhorando a eficácia das perícias. Esse é um ponto importante. Reformas administrativas sempre dão bons resultados. Outra forma de você melhorar o resultado da Previdência é nós resgatarmos o projeto de mudança das pensões, incorporando, sim, alterações no corpo daquela legislação que era por demais generosa. Ela não previa alterações por conta da idade do beneficiário da pensão. Que agora que foi
do ministro Levi ano passado, que foi colocado, né? Ele vai até 44 anos, é isso, professor? Exatamente, até um momento em que a pessoa ainda consegue se reinserir no mercado de trabalho. Isso é importante, né? O fato de você ter um período de vínculo do trabalhador com o INSS, um período mínimo daquela união entre as partes, para que não haja aquele casamento de negócio, né, que acaba sendo muito proveitoso. Que é fraude, né? São fraudes. Essas coisas precisam, sim, também ser objeto de uma alteração. Mas o governo resolveu pegar o touro pelo lugar mais duro, né? Começou ali naquela luta justamente na idade mínima, que é o ponto em que todos da academia e de outras, internacionalmente, até reconheciam que o Brasil precisava mudar. Precisa mudar. Agora, e essa proposta de fazer uma coisa escalonada? O próprio presidente Temer já tem admitido isso. O que poderia ser feito escalonado? Porque o escalonado já não era questão do fator previdenciário? Sim, mas o escalonamento na idade mínima seria algo da seguinte natureza. Imagina aquelas pessoas que estão há 5 anos de se aposentarem. Sim. Elas poderiam não sofrer mudanças. Pessoas que estão há 10 anos da aposentadoria, elas teriam uma mudança um pouco tênue, menor. Um pouco menor. Digamos, aumentaria para 60 anos. Aquelas que estão há mais de 10 anos para se aposentar, aí uma regra isso seria a regra de transição, de maneira de transição. Digamos, não vou dizer prejudicar, mas assim, vai afetar mais quem está entrando no sistema ou entrou ou tem poucos anos de contribuição e menos quem está contando, quem está de saída. A ideia é essa mesma, é não mudar o planejamento de vida. Uma pessoa que está há 1 ano de se aposentar, se ela sofre uma mudança tão agora, inesperada, sim, muda muito a sua condição de vida. Mas uma pessoa que está já há 5, 6 anos, ela tem condição de se preparar. E acho que isso é que o governo está bastante sensível. Essa discussão de direito adquirido, professor, como que isso daí, na prática, isso daí... Funciona? O direito adquirido é daquelas pessoas que já conseguiram preencher todas as condições para aposentadoria. Então imagina, aquela pessoa homem, que já contribuiu 35 anos, ele, perante o INSS, ele já tem condição de requerer. Mas aquele que está com 32, 33, 30, este não tem direito adquirido. Quer dizer, o direito são as condições, não é eu já contribuo, então isso não pode ser mudado no decurso. Não, isso aí é uma expectativa, é um direito em construção. Se nada for mudado, isso daí permanece. A mudança vai afetá-lo, né? É como imposto de renda, nós não temos direito adquirido à alíquota anterior do imposto. Sim. Ela muda e nós nos ajustamos a ela. É muito semelhante. Você estava falando de fundo de pensão, né? Não sei se isso já... Era isso que eu queria que o senhor falasse. Bom, aí o senhor foi secretário de Previdência Complementar, e tudo isso tem um impacto muito grande na programação das pessoas, né? Como que a Previdência... O que vai ser o desafio da Previdência Complementar daqui em diante, tendo em vistas que teremos mudanças na Previdência regular? Tony e Daniele, quando acabou o governo Fernando Henrique, por uma determinação de governo, todos os déficits de entidades de previdência complementar foram negociados. E aqueles do serviço público, dívidas foram contratadas, de tal forma que o governo deixou uma condição alinhada para que não houvesse déficit. Os fundos tiveram, sim, bons e maus momentos e agora estão amargando um déficit da ordem de 70 bilhões. O que é necessário é você criar um plano de longo prazo
para equacionamento desse Vai déficit. ser o quê? Um saneamento? Ou Sim, algo semelhante a isso. Em parte, esse resultado virá das condições de mercado, né? O Brasil melhorando, muito da carteira desses fundos irá se valorizar. Ações, participações, assim por diante. Então, uma parte desse ajuste virá mesmo de mercado. A outra parte terá que ser contratado. Naqueles fundos de natureza pública, metade desses recursos terão que vir de aporte do governo, metade terá de vir de aporte dos participantes. E o outro do participante. Exatamente. Nós não vamos conseguir fugir disso. E no setor privado, só complementando, Dani? No setor privado, a mesma coisa. A mesma coisa. A empresa mas o déficit não é tão grande. Não é, mas alguns têm déficits em razões de gestão que não foi tão eficiente, mudanças no patamar de alguns investimentos ou de benefícios. Exatamente. E é preciso sim fazer essa mudança rapidamente, ou pelo menos deixar isso equacionado. Né? Mais importante do que chegar e produzir mais uma preocupação para as contas públicas nesse momento, é você criar um plano de 10, 15 anos para fazer o saneamento de todos esses desequilíbrios. Isso é muito importante. É uma sinalização de segurança para o trabalhador. Mas eu ia perguntar, professor, você falou desses déficits, assim, fundo de pensão, isso tudo foi má gestão? Você tem situações diferentes, houve momentos em que havia superávit, os superávites foram tratados como se aquilo nunca acabasse, então se devolveu o dinheiro para a patrocinadora, os funcionários deixaram de contribuir, houve investimentos ruins em alguns fundos, houve fraudes em alguns fundos. Nós tivemos um grande número de eventos que levaram a essa situação. Alguns deles estão sendo, inclusive, investigados aí pelas autoridades. E é necessário, sim, se investigar, tentar recuperar e sanear os fundos daqui para frente. E quando fala de capitalização, assim, você tem alguns, enfim, estudiosos que defendem que toda pessoa, todo trabalhador não deveria ficar dependendo só de um benefício futuro do governo. Então, que você deveria ter uma previdência complementar própria, e tem alguns casos de países tipo Chile, isso daí já é uma coisa compulsória. No Brasil, isso funcionaria? Assim, todo trabalhador, por exemplo, assim, um modelo em que todo trabalhador, ao entrar no mercado de trabalho, tivesse que ter uma aposentadoria, uma previdência privada, por exemplo? Olha, nós já olhamos em 2 ocasiões, pelo menos, a possibilidade de tornar compulsório a previdência complementar no Brasil. Em todas elas, nós esbarramos no alto custo da transição de um sistema para o outro, que equivaleria... Pois não. Por que a transição ter esse ônus? Imagina que o governo ele tem que calcular todo o valor que ele tem a pagar para esses participantes, tudo aquilo que já foi recolhido, e ele tem que transferir isso. Não precisa ser dinheiro, mas podem ser títulos públicos para os fundos que vierem a administrar. Na verdade, ele tem que assumir o buraco, o passivo. Exatamente. A gente explica que ele tem que... Isso é uma dívida que não se materializou, implícita, e ele vai ter que tornar essa dívida explícita. E isso, naquela ocasião, 98, girava em torno de 2 vezes o PIB a 2,5 vezes o PIB. Eu acredito que números mais recentes podem ser de uma magnitude semelhante, de 2 a 3 vezes o PIB. Então, uma capitalização... É mais alto que a dívida pública brasileira. Ah, sim, bem maior, que a nossa dívida não atinge menos de 80% do PIB, e ela seria muito grande. Então, o que na verdade nós estamos fazendo é caminhar para a capitalização pelas beiradas. Então, por exemplo, uma Funpresp, a previdência dos trabalhadores, dos servidores estaduais e municipais, caminhando para complementar, nós já estamos criando um modelo dessa natureza, né? Fica faltando o INSS, né? Que é grande, bastante grande.
Então eu acredito que isso possa acontecer não de forma compulsória, mas voluntariamente ao longo do tempo. Agora, com certeza é muito importante todos os jovens, né, constituírem o seu patrimônio, buscarem um equilíbrio entre consumo e poupança, guardando dinheiro para a sua aposentadoria, que na verdade é um objetivo que pode ser construído através de um plano de previdência ou através de uma poupança voluntária, né, usando os instrumentos de mercado. E as contrapartidas do governo, os incentivos fiscais, é um palavrão falar em qualquer tipo de incentivo nesse momento, uma crise fiscal tão grande, mas eles são adequados, eles estão num patamar adequado internacionalmente do que tem por aí para estimular essa poupança voluntária de cada pessoa ao longo da sua vida? Os incentivos fiscais para a criação de poupança, eles são adequados, né? Através dos instrumentos que nós temos. Algumas contribuições previdenciárias podem ser abatidas do imposto de renda. Isso faz com que, durante o período que você está contribuindo, você deixe de pagar o imposto de renda e passe a pagar no momento que você vai receber os benefícios. Sob essa ótica, eu acredito que eles são bastante justos. Eu acho que alguns aprimoramentos poderiam vir nas alíquotas de imposto dos recursos previdenciários. Lá na frente ou agora? Desde já, Desde eu já. acredito. Aquelas tabelas regressivas são muito altas. Elas começam num patamar... 35. Mas historicamente para desestimular justamente resgates antes do tempo, né? Sim, mas veja bem, nenhuma pessoa paga uma alíquota de 35% de imposto no Brasil. A alíquota mais alta é 27,5%. Teria que começar junto com a progressiva, por exemplo. Teria que começar com o mesmo valor da progressiva. E existe, quer dizer, é a porta de saída, né? É como qualquer outro investimento. Exatamente. Para você ter a porteira para entrar, você tem que permitir a pessoa sair da mesma, digamos, dentro de uma mesma condições. linha, né? E você veja, esses incentivos, eles ajudaram o mercado de previdência complementar aberta, é um mercado que se expandiu bastante. Eu diria que é um sucesso, né? Não tenha dúvida disso. Agora, outras formas, elas estão ainda atrofiadas. Mesmo os fundos de pensão, eles pararam de crescer. E é preciso você retomar isso, é importante você ter. Outro ponto, o trabalhador. O trabalhador tem lá o fundo de garantia à sua disposição. Mas o fundo de garantia, ele fica sendo gerido de uma forma tão... Um rendimento péssimo, ruim, exato. Né? Uma forma que não traz nenhum benefício direto a ele. Principalmente no longo prazo, né? No longo prazo. Em 30 anos, o que é? Então essas coisas precisavam ser revistas. Professor, a gente preparou uma segunda tela. Vamos ver, ele fala um pouquinho de como é a outra, não, é essa, da OCDE. O que mostra isso, professor? Ajuda a gente a entender essa discussão. Então vamos lá, vamos pegar um exemplo. Vocês vejam lá, duração esperada. É a duração esperada do benefício previdenciário. Quanto tempo a pessoa vai receber o benefício? Então olhem ali que, se nós virmos a OCDE e a América Latina, um homem nesse quadro recebe o benefício durante 16 a 17 anos e uma mulher em torno de 21 anos. Olha a situação do Brasil, que é no quadro abaixo. Nós temos desde o caso que o homem vai receber o benefício durante 23 anos e a mulher durante 29 anos, né? E na situação mais drástica, que é a aposentadoria urbana, o homem irá receber durante 15,9 anos e a mulher por 22,1. Então, o que acaba acontecendo? Sob os parâmetros internacionais, nós recebemos a aposentadoria durante muito tempo. Muito tempo. Por quê? Porque não existe uma idade mínima. Então, o INSS, os regimes próprios, eles não foram pensados para pagar benefícios por tanto tempo assim. E isso é um grande problema que nós estamos criando para a nossa Previdência. Nós, ao instituirmos a idade
mínima, nós vamos readequar esse tempo de recebimento de benefícios e vamos aumentar o tempo de contribuição. Então o sistema tenderá a ficar mais equilibrado. E como que isso se insere naquelas discussões de você ter tipo 85, 95, 90, 100, enfim, como dá para você ter esses dois sistemas, idade mínima mais um sistema de pontos, por exemplo? Na verdade, eles são duas vertentes do mesmo fato. Né? Criar um sistema de pontos é dizer o seguinte: nós precisamos aumentar a idade e o tempo de contribuição. Né? As duas coisas andam juntas. Então, se nós caminharmos, por exemplo, para um sistema de pontos 90 a 100, né? É equivalente a dizer o seguinte: olha, um homem que queira se aposentar aos 60 anos vai ter que ter contribuído 40 para a Previdência. Aí, se ele não conseguiu contribuir por 40, só contribuiu por 35, ele vai ter que ter 65 anos de idade, que é o que se pede na idade mínima hoje. É uma forma de trazer a idade mínima para as contas da pessoa. Exatamente. Para os valores. E o que existem muitas críticas no Brasil a respeito de casos pontuais. A pessoa começou a trabalhar aos 14 anos, então aos 60 já trabalhou por muito tempo, não é justo e assim por diante. E na verdade, nós esperamos que a Previdência passe a tratar os casos desiguais de forma desigual, ou seja, quem trabalhou mais tem que ter algum tipo de abono, tem que ter alguma coisa que lhe compense. Exatamente. Que pode ser financeira. Pode ser financeira, pode ser em tempo, né? Tempo de acesso ao benefício. Mas nós precisamos ser um pouco mais ecléticos nisso. A Previdência americana, a US Social Security, ela é muito complexa e realmente você, para conhecer qual é o seu benefício, você tem que ir num posto de atendimento. Tem mais de 1.100 regras diferentes. Por quê? Porque, imagine, um casal pode ter uma aposentadoria diferente de uma pessoa que mora sozinha, né? Aqui são dois para sustentar a casa, aqui é um só. Né? Então, isso também é contado, isso é contado lá. Isso é levado em consideração. A pessoa é casada, se divorciou, precisa mudar o benefício, porque quando ela vier a ser um só, ela também terá suas despesas ampliadas. Então, essas coisas, elas existem lá fora, são regras importantes. Nós precisaríamos trazer alguns desses exemplos para não termos mais essa situação de sempre dizer que não pode ter idade mínima porque tem alguém que começou a trabalhar com 14 anos. Aquele que começou a trabalhar com 14 anos, e eu comecei com 15, não é muito diferente, ele vai ter que ter um benefício diferente. Né? É natural, mas vamos ter uma regra para todos. Uma regra para todos. Exatamente. Professor, a gente está chegando no nosso encerramento. Dani, se tem mais alguma pergunta, queria que você fizesse as considerações finais e colocando o aspecto político, porque são consensos que, de certa maneira, todo mundo sempre teve, mas com muita dificuldade de aprovação, né? E aí a gente pode lembrar no passado da contribuição dos inativos e outras dificuldades. O que o senhor está vendo da época que o senhor estava lá na Secretaria de Previdência Complementar para agora? A gente tem uma chance de tocar nesses assuntos espinhosos com uma possibilidade de desfecho diferente? Olha, Tony, eu entendo que o Brasil ele tem que caminhar de uma divergência para uma convergência. A exemplo de países que passaram por graves crises sociais e fiscais, a crise fiscal leva à crise social, porque você tem um aumento de desemprego, Sim. Você tem medidas duras e gera os problemas. Eles precisam buscar um pacto de interesses comuns. Os empresários entendem que precisa haver uma idade mínima, os trabalhadores que pagam os impostos entendem que precisa ter uma idade mínima,
Quem está perto da aposentadoria não gostaria de ter uma idade mínima, mas nós temos que pensar de uma forma mais ampla. A sociedade é isso. E quando nós conseguimos esses pactos, né, nós evoluímos o país para um outro patamar. A Espanha fez isso de uma forma brilhante na década de 80, com o Felipe González. Criaram o Pacto de Toledo, que foi algo sensacional. O Brasil precisa buscar um pouco além das medidas que nós adotamos todo o tempo. Nós precisamos inovar, nós precisamos buscar exemplos que foram bem-sucedidos internacionalmente e procurar aprender com eles. Não, e voltando só para a parte política, você acha que hoje tem mais condição, por exemplo, de aprovar todas essas medidas que são bem ou mal impopulares? Eu creio que sim. Nós estamos num momento de um governo de transição que tem alguma chance muito grande de se tornar permanente. Então, ele não é um governo frágil, é um governo com fortaleza para encaminhar uma mudança dessa natureza. Ele tem, sim, respaldo do Congresso, né? Respaldo de pelo menos 2/3 do Congresso para medidas recentes. Tem que se buscar isso daí, mas tem que convencer um grupo maior de pessoas. Sabe? Os empresários que querem que o país saia da crise, né, têm que apoiar uma reforma. Os trabalhadores que estão vendo aí os seus rendimentos serem corroídos aí por impostos, né, e que não querem mais uma CPMF, não querem mais alguma outra contribuição, tem que se unir para nós caminharmos para uma solução. Então, eu acredito que a oposição existirá sempre, né, mas ela precisa também ser negociada, né? E se não houver negociação, que vença a maioria. E a gente tem que buscar uma maioria nesse caso. E, professor, só para fechar, o ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, ele tem batido muito numa tecla, né? Que, enfim, se não for feita uma reforma, essa reforma é para garantir benefícios futuros, né? Isso exatamente. Você acha que é esse o ponto, sim? Esse é o ponto que é mais sensível ao bolso das pessoas. Eu vou rememorar. Em 2001, em julho de 2001, a Argentina, o governo de la Rúa, ministro Cavallo, que tinha sido extremamente popular, ele teve que fazer, em julho, uma redução de 13% nos salários dos funcionários públicos, nas pensões e aposentadorias. De lá em diante, muitos dos salários dos servidores públicos foram pagos com aqueles patacones. E isso foi terrível para o país. Aumentou o desemprego, que passou de 11 para 20 em 6 meses, levou a uma crise sem tamanho no país. Nós estamos vendo o seguinte: não vale a pena chegar e fazer mudanças quando não há mais solução. É preciso se antecipar para fazer as mudanças enquanto é possível fazê-las sem traumatismo, sem que as pessoas percam. As pessoas não estão perdendo, a sociedade como um todo está ganhando. Nós caminhamos por um aumento de melhoria das condições políticas e econômicas do Brasil. Então, acho que esse ponto precisa ser muito enfatizado, porque senão nós vamos ficar patinando esse ano e talvez mais um período adiante. Então, acho que está muito certo o governo de fazer isso, é o momento, ele conta com o apoio e eu acho que o Brasil precisa dessa reforma agora.